meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheado aí de informações. Tem atualizações importantes do atacante Diego Souza. Ele tem uma decisão muito difícil para poder tomar. E aí, vai pro Vasco ou vai pro Sport? Eu vou trazer para vocês motivos decisivos aí e importantes para o jogador tomar essa decisão, que deve ocorrer no máximo até quarta-feira da semana que vem. Atualizações importantes sobre o meia Jorge Recalde. Tem também dois zagueiros aí no radar do Vasco. Um Vasco já fez proposta e o outro Vasco tá aí analisando a situação dele. Para finalizar, eu vou trazer para vocês informações e depoimentos importantes do nosso novo treinador, Zé Ricardo. Essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E se for novo por aqui, se inscreve também no canal e ativa aí o sininho das notificações para você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão. E segue a gente também lá no Instagram, que por lá eu também dou bastante informação, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando de Diego Souza. Eu tenho informações importantes para trazer para vocês. Olha, a situação é a seguinte: o jogador já tem em mãos tanto a proposta do Vasco, como também a proposta do Sport. Financeiramente, a proposta do Vasco é um pouco superior à do Sport. Porém, a esposa do jogador tem o desejo de voltar a morar em Recife. A família do jogador, o irmão que é vascaíno doente declarado e outros membros da família teriam desejo que o jogador retornasse ao Rio de Janeiro. Então a esposa quer ir para Recife, mas uma parte da família gostaria que ele retornasse ao Rio de Janeiro. O Diego está próximo já ao término da carreira, deve jogar mais 2 anos, então essa questão do Rio de Janeiro pode ser que nem pese tanto, até porque se você for pegar o histórico da carreira dele, ele mais mora fora do Rio de Janeiro do que propriamente no Rio. Também está pertinho do final da carreira, fazer mais um esforço aí de 2 anos e morar fora do Rio para atender a esposa é uma possibilidade. Então o Sport tá bem duro no para aí para tentar contratar o jogador. Informação importante: o presidente Yuri Romão deu uma entrevista ao Globoesporte.com, disse que conversou com o jogador, apresentou o projeto para ele e ouviu do Diego o que ele gostaria de receber do Sport para poder jogar por lá. E o presidente do Sport, Yuri Romão, deu um intimato ao Diego, pedindo que ele desse um retorno no máximo até a quarta-feira da semana que vem. Até porque o Sport precisa correr atrás da sua situação para poder montar o seu elenco e não dá para ficar esperando muito pelo jogador. Lembrando que a reapresentação dos clubes vão ser entre o dia 3 e o dia 4. O Vasco, por exemplo, se representa dia 3. Então o jogador deve definir o seu futuro ainda nessa semana ou no mais tardar na semana que vem, no deadline batendo aí na quarta-feira. Eu vou deixar com vocês um depoimento do presidente Yuri Romão, que ele deu ao Globoesporte.com, atualizando essa situação da negociação com o atacante Diego Souza. Nosso projeto está sendo montado com um time mais jovem, de mais força, mais veloz. O intuito é participar bem de todos os campeonatos que iremos disputar. O Sport vai entrar forte. Pode dar errado porque não é ciência exata, mas estamos nos ajustando e o elenco está sendo montado para isso. Fizemos a proposta conforme o Diego Souza pediu e ele mesmo disse que ia dar uma desligada no celular. Agora a gente aguarda até a próxima quarta-feira. A gente precisa dessa resposta, até para poder dar sequência ao planejamento. Dependendo do que ele disser, vamos precisar ver outras formas. Não podemos ficar esperando muito por Diego Souza. A diferença entre o Sport e o Vasco talvez seja o ambiente de trabalho e o fato de a família gostar do Recife. Aqui no Sport ele está ambientado, gosta da torcida e sempre disse que gostaria de encerrar a carreira aqui. Bom, vamos aguardar. Qualquer nova informação a respeito do Diego Souza eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar agora do meia atacante Jorge Recalde, paraguaio de 29 anos de idade, que pertence ao Olímpia do Paraguai. Olha, o Olímpia está numa crise financeira muito grande,
tá devendo os seus jogadores. Saiu uma matéria, inclusive, lá no Paraguai, de que boa parte dos jogadores até pensam em ir à justiça aí para poder conseguir as suas liberações. O Olímpia está com uma dívida imensa, na casa de 60 milhões de reais aí pela aquisição do atacante Derlis Gonzalez. Não tem dinheiro para resolver essa situação, por isso até ele está fazendo jogo duro para não liberar os seus jogadores, para tentar fazer caixa e pagar essa dívida do Derlis, até porque eles vão ficar proibidos de contratar jogador se não quitar essa situação. O Jorge Recalde tem a receber mais de $1 milhão da equipe do Olímpia do Paraguai. O dólar hoje está batendo na casa de 5,60, 5,70, então dá aí pouco mais de 5 milhões de reais. Uma possibilidade é o jogador costurar um acordo com o Olímpia, abrir mão da dívida que o Olímpia tem com ele, e aí com isso ele negociar com uma nova equipe. Obviamente que ele também não vai querer deixar esse dinheiro todo para trás aí. Com uma nova equipe, talvez ele vai tentar costurar aí num acordo para tentar reaver esse dinheiro, ou pelo menos parte dele. É aí que mora o perigo e a negociação com o Vasco pode travar. Entre o jogador e o Vasco já estava tudo acertado. Tempo de contrato, questão de salário também. Isso com o Olímpia liberando o jogador por empréstimo de uma temporada. Se ele sair livre, lembrando que ele tem contrato com o Olímpia até 2024, por rescisão, aí a conversa muda. O valor que o Vasco teria oferecido passa a ser insuficiente, até porque o jogador estaria perdendo esses $1 milhão aí. E aí que pode ser que a situação dê uma atravancada. Eu acho que vai ter dinheiro para pagar umas luvas, vai aumentar um pouco o salário e fazer um contrato um pouco mais longo para ele recuperar pelo menos parte desse dinheiro. Então vamos aguardar. A situação do Jorge Recalde no momento é essa. O Vasco até pode ter o jogador, mas teria que fazer um esforço um pouquinho maior, beleza? Vamos atualizar para vocês a situação de dois zagueiros. Informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O zagueiro Léo Santos, que pertence ao Corinthians, 23 anos de idade, teria sido oferecido ao Vasco da Gama e o Vasco analisa o nome do jogador. Um outro jogador que o Vasco chegou, nesse caso, já até a fazer proposta, é o zagueiro Caetano, que pertence também ao Corinthians, jogou a última temporada emprestado ao CRB, fez 37 jogos, 33 na Série B, foi muito bem zagueiro canhoto, e o Corinthians tem interesse de reemprestá-lo a uma equipe de Série A. O Goiás já está com a situação praticamente concretizada com o jogador, porém tem uma notícia nova. O Goiás acabou de se enrolar com a situação da venda do Michael para o Flamengo. O Goiás tinha acordado de pagar 3 parcelas ao Goianésia, que era a equipe anterior do Michael e tinha um percentual do jogador. O Goiás pagou a primeira, a segunda parcela e não pagou a terceira. Perdeu o prazo de pagamento, o Goianésia foi à justiça e o Goiás tem que pagar mais de 700 mil reais à equipe da Goianésia. Se não pagar, o Goiás fica proibido de contratar novos jogadores. E tem até o dia 30 de dezembro agora para resolver essa situação. Se perder o prazo, tem até o dia 19 de janeiro. E aí, se não resolver dentro desses dois prazos, aí fica 6 meses proibido de contratar jogadores. Informação do Globoesporte.com. Então, se a situação melar lá, aí ele pode vir ao Vasco da Gama. Informação divulgada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco teria feito uma proposta até muito boa, segundo o próprio jogador narrou ao Atenção Vascaínos, mas a situação dele já estava acontecendo anteriormente com o Goiás e está bem avançado. Então vamos ficar de stand-by aqui. Qualquer atualização sobre a situação do zagueiro Caetano e do Léo Santos, eu trago para vocês aqui no canal. No próximo bloco, a gente vai falar de Zé Ricardo, que é o novo treinador do Vasco e foi apresentado ontem. Mas antes de eu falar do Zé Ricardo, se liga, galera, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. O sorteio já vai ser na semana que vem agora, no dia 30, então corre. Você que quiser participar do sorteio, é só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet, fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Esse dinheiro é seu, ele fica lá disponível para você fazer as suas apostas esportivas. Além de ganhar uma grana fazendo as suas apostas, você ainda concorre ao sorteio de 6 camisas do Vascão. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço.
O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês agora o Zé Ricardo dando as suas primeiras palavras como treinador do Vasco e se diz muito honrado em receber esse convite do Vasco. Afirma que essa é a maior oportunidade de sua carreira, se diz muito feliz de trabalhar no Vasco, já teve 2 passagens, uma no futsal e uma no futebol de campo, e também de que quer construir um bom ambiente de trabalho no Vasco da Gama. Agradecimento em especial ao presidente Jorge Salgado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar retornando a São Januário, onde fui feliz nas minhas passagens, primeiro como treinador de futsal e agora, mais recentemente, como treinador de futebol de campo. E a gente consegue realizar novamente um sonho de dirigir a equipe do Vasco da Gama. Certamente sabemos de todo o desafio que teremos na temporada de 2022, mas certamente também sabemos o quão grande é a oportunidade para todos nós levarmos o Vasco novamente ao seu lugar e fazer uma grande temporada. Apesar de saber que a torcida está machucada, está um pouco dolorida, a gente tem o dever de fazer com que a torcida, aos poucos, venha voltando a São Januário, dando o apoio que sempre deu. Acho que a gente não tem o direito de pedir muito mais para a nossa torcida, que historicamente sempre fez muito pelo clube. E agora é a nossa vez de fazer o inverso. Montarmos uma equipe competitiva com a cara do Vasco da Gama e aí sim mostrar para a torcida que ela pode confiar na gente. Logicamente que é um grande desafio, mas eu considero a maior oportunidade, sem dúvida. Eu não diria como um desafio, eu diria como uma oportunidade da minha vida, da minha carreira. Como eu falei na minha apresentação, sempre fui muito feliz aqui no Vasco e eu espero que a gente consiga construir um ambiente para a gente poder fazer novamente essa felicidade de todos e, sem dúvida nenhuma, o Vasco voltar à Série A, que a gente não precisa esconder que é o maior desafio. Tenho certeza que os atletas que vão vir para o Vasco da Gama, que estão sendo contactados, são atletas que já entenderam isso, pelo menos no papo que a gente está tendo do dia a dia. Aqueles que eu não consegui conversar ainda, certamente sabem, principalmente os atletas que já estavam aqui no clube, o quão importante é vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, encaro como um imenso prazer, uma imensa honra para mim voltar ao Vasco da Gama e ser dado a minha honra de buscar voltar à primeira divisão. Bom, apesar de ter acertado com o Vasco da Gama agora, ele foi procurado pelo Vasco também ano passado e rejeitou a primeira proposta que o Vasco fez na temporada anterior. Ele foi perguntado na coletiva por que rejeitou a proposta no ano passado e agora ele topou esse desafio de pegar o Vasco na segunda divisão. E uma outra situação também: como tem sido essas 2 semanas dele de trabalho no Vasco. Lembrando que, apesar da apresentação oficial ontem, o Zé Ricardo já está contratado há 2 semanas e ele e o Carlos Brasil, há 2 semanas, vem montando o departamento de futebol do Vasco, tanto na composição dos profissionais, como também na contratação de jogadores. O primeiro convite foi uma sondagem, sem dúvida, mas o desejo era começar um trabalho do início. E eu já havia começado também a negociar essa saída do Brasil. Então, entendia que aquele momento ali poderia ser difícil, caso eu aceitasse e tivesse confirmação da ida para fora. E sobre a questão das 2 últimas semanas, participar de uma reformulação do departamento de futebol é sempre muito desafiante, mas também gratificante. Aproveito até para agradecer ao presidente a oportunidade que ele me deu de trazer pela primeira vez uma comissão técnica com quem eu gostaria de trabalhar, e isso foi um dos motivos, sem dúvida nenhuma, que me fez aceitar o desafio e também de trabalhar com pessoas que eu já conheço aqui no departamento de futebol e também no Vasco, né? Por trás dessas câmeras tem muita gente boa trabalhando, que eu tinha certeza que iria me receber de braços abertos, assim como foi. E isso aí me faz cada vez mais motivado para poder fazer uma temporada que nos orgulhe todo ao final de 2022. Bom, galera, e para finalizar, o Zé Ricardo foi perguntado qual será o seu modelo de jogo no Vasco da Gama. Ele aproveita também, dentro dessa resposta, e diz quais serão as suas primeiras medidas a serem tomadas no departamento de futebol do Vasco quando começar a pré-temporada. Vai falar que vai mexer no ambiente de trabalho do Vasco e que é muito importante a questão dos salários em dia. Foi um pedido que ele realizou ao presidente Jorge Salgado. Eu vou deixar com vocês agora o Zé Ricardo comentando esses temas. Eu acho até que muita coisa que o presidente e o Brasil estão falando aqui
tem a ver com o modelo de jogo. Eu sempre costumo buscar, primeiro objetivo quando eu chego num clube, é construir ou então transformar um bom ambiente em que trabalhamos, né? E isso foi assim em 2017, 2018. Ali a gente também tinha muitas dificuldades, problemas até semelhantes ao que temos agora, mas foi construído um ambiente com que fez o Vasco sair de uma situação incômoda que se encontrasse, chegar numa pré-Libertadores, chegar a pontuar o retorno de 2017 como primeiro colocado do retorno, ou seja, um campeão do retorno, e depois confirmar sua vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Isso com dificuldades e com problemas que todos nós sabemos, e como o presidente citou, que são problemas que acompanham o clube há 20, 30 anos, né? Mas o ambiente é a parte fundamental do meu modelo de jogo, do meu modelo de trabalho dentro de um clube, e é isso que a gente está construindo. O que eu acredito é que a gente tem hoje profissionais no corpo técnico e por fora, e a seriedade do presidente para fazer isso acontecer, realizar um bom ambiente. Lógico que é fundamental que a gente consiga, a partir de janeiro, principalmente com um grupo novo, que a gente consiga manter os salários em dia. Eu pedi isso ao presidente, o máximo de esforço, para que a gente consiga manter essa chama acesa. É importante que os atletas se sintam respaldados pela direção, que ele esteja presente. O Brasil foi muito feliz quando falou que vai ter uma comissão técnica e um corpo diretivo presente, e o atleta precisa disso para que a gente se preocupe, nós, comissão técnica, de trabalhar dentro do campo e o atleta possa render o seu melhor. Um atleta com problemas fora de campo, ele não vai render o seu melhor, né? E muitas das vezes a gente tem atletas que já têm serviços prestados, mas que estão com problema fora de campo, acabam não rendendo. O Vasco não pode cometer novamente esse erro. Tem que dar tranquilidade para o seu corpo técnico, para o seu grupo de atletas, para fazer o seu trabalho. Então, nessa perspectiva, eu acredito que a gente possa fazer um grande ano em 2022. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde, por volta de 4 horas, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque só assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair daqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Eu, qualquer momento, em volta, vai, tamo junto, valeu, fui!